Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra comutativa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anéis locais e bases minimais. E como eu falei, eu acho, na aula anterior, a gente meio que já poderia ter definido o que era um anel local, mas ia acontecer de eu falar, inserir o conceito, né, a noção, e depois a gente ficaríamos um tempo sem falar até a aula de agora. E aí, para evitar isso, que eu acho que não é muito legal quando isso acontece, eu deixei para falar de anéis locais quando esse conceito se apresenta de forma bastante importante como estudar módulos sobre anéis desse tipo, dado o que nós vimos na aula passada sobre o lema de Nakayama, né? Provavelmente agora deve estar bem confuso, bem nublado, mas falou do lema de Nakayama na aula passada, e agora vai inserir um novo conceito de anéis locais, e de repente essas coisas vão se conectar de alguma forma, e tem base minimal no nome da aula. O que é isso, né? Então, o objetivo da aula de hoje é tirar essas dúvidas da cabeça de vocês, apresentando esse conceito formalmente, o que ele significa. É um conceito também, como vários que eu falo aqui, né? É central também em álgebra comutativa e em geometria algébrica. É muito importante a noção de anel local. Esse nome não é à toa, né? Ele vem muito da geometria algébrica. Acho que lá na geometria algébrica, quando você estuda objetos geométricos, lá na minha playlist a gente vê como é que faz isso, mas para cada ponto desse objeto geométrico você associa um anel a ele. Então, nesse sentido, que ele é um anel local, geometricamente falando, mas isso vai ter um sentido algébrico, que é como nós vamos definir aqui agora, tá? Então, a gente vai começar definindo o que é um anel local. Tem vários exemplos dele na própria geometria algébrica, aqui em álgebra comutativa também. A gente já viu um anel local, sem perceber, tá? Então, olha só, vamos definir o que é um anel local, então. Se eu pegar um anel, como sempre aqui na nossa aula, né, a gente está considerando esse anel comutativo com unidade. Então, nós dizemos que A é um anel local. Isso aqui é um anel local se A admite um único ideal maximal. Tá? Essa é a condição que determina ou define um anel local. É ele possuir um único ideal maximal. Tá? Muitas vezes a gente vai denotar esse ideal maximal com M. Tá bom? Então, nesse caso, para simplificar a escrita, a gente vai dizer que esse par aqui é um anel local. AM é um anel local, por definição, tá? A gente está definindo assim. Tá bom? Isso é uma maneira mais rápida de dizer que A é um anel local e M é o seu único ideal maximal, tá? Então, nesse caso aqui, o espectro maximal de A, quando ele é local, ele só tem um elemento, que é esse único ideal maximal que esse anel admite, tá? Uma observação que a gente faz também é que nesse caso aqui, nesse caso específico, duas observações pelo menos. A primeira observação é que nesse caso específico aqui, o radical de Jacobson de um anel local é sempre esse único ideal maximal. Vamos lembrar o que é o radical de Jacobson de um anel. É a interseção de todos os ideais maximais deste anel. Só que se eu estou dizendo que ele só tem um único ideal maximal, na verdade você está intersectando um único conjunto. Tá? Então, se isso aqui acontece, se isso daqui é um anel local, então o radical de Jacobson, que a gente denotou assim, né, o JA, é justamente esse único ideal maximal, certo? Então, olha só, algumas implicações. Bom, primeiro, só para relembrar aqui, né, essa notação aqui, como ela não é universal, é bom a gente destacar aqui, o radical de Jacobson, tá? Beleza. E aí, um resultado que nós podemos obter aqui de cara para anéis locais é o seguinte,
pensando no que nós fizemos na última aula, é esse corolário aqui. Ó. A gente pode reescrever o lema de Nakayama para anéis locais. Ó. O lema de Nakayama para anéis locais. Que é, digamos assim, eu não vou dizer que é a única forma que ele é usado, não é a única forma, mas de longe é a forma em que ele é mais usado. Tá? Então, se nós tivermos um anel local AM, ou seja, A é um anel local e M é o seu ideal maximal. Vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu colocar aqui no plural e pegar logo M, um amódulo finitamente gerado de quem? Bom, não é de ninguém, né? É que eu estava com um submódulo na cabeça que vai ser um dos itens, né? Eu estava com um submódulo aqui em mente e como ele vai surgir aqui no segundo item, eu falei, de quem? Não tem ninguém. M é um amódulo finitamente gerado. Tá? Então, a gente vai reunir o lema de Nakayama e aquele corolário que a gente provou por último na última aula, com relação ao lema de Nakayama. O item A, então, a gente vai escrever assim, ó, se A é um ideal próprio, do anel A, tal que o ideal A multiplicado pelo módulo M é M, então não tem jeito. Se existir um ideal próprio satisfazendo isso, então esse módulo é um módulo nulo. Tá? E o item B, antes de falar do item B, vamos falar por que isso aqui é um corolário direto. Não precisa nem escrever a demonstração. Eu sugiro que vocês façam como exercício, mas é bem imediato, porque olha só. O enunciado original, sem anéis locais, diz o seguinte. Se eu tiver um anel e M for um módulo finitamente gerado, se eu tiver um ideal contido no radical de Jacobson, de modo que esse ideal multiplicado pelo módulo resulta no módulo como um todo, então esse módulo tem que ser zero. Tá? Observe que aqui a gente não está exigindo que o A, a princípio, né, pelo menos explicitamente, não parece que estamos a exigir que o A seja um ideal do anel A contido no radical de Jacobson. Mas no anel local, isso necessariamente vai acontecer quando eu digo que esse ideal é próprio. Porque quando eu digo que esse ideal é próprio, em qualquer anel ele está contido em algum ideal maximal. Já provamos isso. Só que no anel local só tem um ideal maximal. Então necessariamente esse A vai estar contido nesse único ideal maximal. E no anel local, pelo que nós observamos aqui, esse único ideal maximal é o radical de Jacobson do anel já. Tá? Então, quando eu digo que A é um ideal próprio do anel, eu já estou dizendo que ele está contido, em particular, no radical de Jacobson desse anel, que é só esse ideal maximal. Tá? Então, essa hipótese já automaticamente faz com que esse ideal satisfaça a hipótese do lema de Nakayama sem a hipótese do anel local a princípio. Tá? Ou seja, isso aqui implica que o A está contido no radical de Jacobson. Dizer nesse contexto que o A é próprio implica que o A está dentro do radical de Jacobson, e aí, pelo lema de Nakayama, geral, digamos assim, se existe um ideal satisfazendo isso, o M tem que ser zero. Tá? E pela mesma razão, se isso aqui acontecer, ó, se M é um A submódulo, agora sim, submódulo de M, tal que M é AM mais N, então de novo, a conclusão é que esse submódulo M tem que ser todo o módulo M, tá? E a razão é a mesma. Ah, claro, aqui eu esqueci de colocar que A é próprio, né? Quem é esse Azinho, né? Então tem que escrever. Tem que escrever. Se N é um A submódulo de M e A é um ideal próprio, do anel A, agora sim, com isso aqui acontecendo, então o N tem que ser igual a N. Agora sim, eu só tinha esquecido de colocar o ideal, né? Então, se tiver um ideal próprio satisfazendo isso, eu posso concluir que o N é igual a M, tá? Em particular, se o próprio ideal maximal satisfizer isso aqui, ó, por exemplo,
o ideal maximal m multiplicado pelo módulo m resultar em m, necessariamente o m tem que ser zero, se o anel for local. Então olha isso, no anel local, um corolário disso aqui de novo pega esse ideal A como o próprio ideal maximal. Então se isso aqui aconteceu, num módulo sobre um anel local, se esse único ideal maximal satisfizer isso, então isso aqui tem que implicar que o m é zero. Tá? Ou, se esse único ideal maximal satisfizer isso daqui, ó, então isso implica que o n tem que ser igual a n. Tá? Essa daqui talvez seja uma das formas mais utilizadas desse lema. Tá? É uma versão em que ele é mais utilizado. Eu mesmo usei na minha tese essa versão aqui. Tá? Por mais antigo que o resultado seja, né, ele ainda é aplicado em matemática que está sendo feita hoje. Então, é fundamental. Não só eu, como vários colegas, pesquisadores ao redor aqui do Brasil, do mundo, enfim. A gente vê isso sendo aplicado o tempo todo, tá bom? Então, é muito importante o lema de Nakayama e ele ganha uma força muito grande quando você trabalha com módulos sobre um anel local. Então, aqui, pessoal, alguns exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, né, sendo bastante redundante, se A é um corpo, esse exemplo é um exemplo bem simples. Não é muito útil não, tá? Não usa muito não, a não ser que eu esteja sendo um completo ignorante, mas assim, pode ser que isso esteja acontecendo. Mas ao longo da minha vida não é tão útil que o fato de A ser um corpo, ser um anel local, você ganha muita coisa com isso não. Tá, mas é um fato, isso é verdade. Se A é um corpo, então A é um anel local, com certeza. Pois nós já vimos que neste caso o zero, o ideal nulo e A são os únicos ideais, né? São os únicos ideais, na verdade. São os únicos ideais de A, e o que implica, obviamente, que o ideal nulo, nós já vimos também que isso caracteriza o corpo, né? É o ideal nulo ser um ideal maximal, mas num corpo ele sempre é o único ideal maximal. Não pode ter outro. Se tiver um outro ideal maximal que não é o zero, bom, por ser ideal ele vai conter o zero, mas vai conter propriamente, e o fato dele ser maximal vai fazer com que esse suposto ideal maximal seja um anel todo. E aí não pode, porque isso contrariaria a maximalidade desse ideal. Tá? Então, pelo fato do ideal nulo ser o único ideal maximal de qualquer corpo, de fato ele é. Qualquer corpo pode ser visto. Na verdade ele é, não é que só pode ser visto, ele é mesmo um anel local. Tá? Um outro exemplo, que eu não vou entrar no detalhe com vocês aqui agora, mas que é possível fazer essa demonstração rápida. Rápida não, mas não muito difícil, mas no contexto adequado. Vai ter um contexto onde a gente vai falar melhor de anel de séries formais. Tá? Se A é um corpo, isso aqui acontece também. O anel de séries formais, ele é um anel local. Lembra que para falar de anel de polinômios a gente falou rapidamente do que era o anel de séries formais. Isso aqui é um anel local e o único ideal maximal dele é o ideal gerado pelo indeterminado. Tá? Com o único ideal maximal, o ideal gerado por x. Tá bom? Então é possível mostrar isso aqui também. Nesse anel aqui, na verdade, você consegue mostrar que quando A é um corpo, isso aqui na verdade é um domínio principal em que os geradores de ideais aqui desse anel sempre são potências de x. Tá? Todo o ideal daqui, não nulo, é gerado por uma potência de x. Então, para isso ser primo, por exemplo, ou radical que fosse, essa potência de x tem que ser 1. Tá? Porque se eu tenho uma potência x ao quadrado aqui, já era. Isso já não é um ideal radical mais, por exemplo. Porque x não vai estar ali, mas é tal que x ao quadrado está ali. Então, o ideal gerado por x ao quadrado não tem nenhuma chance de ser radical. Portanto, tem a menor chance de ser primo e, portanto, tem a menor chance de ser maximal. Tá? Então, o único ideal maximal mesmo aqui é o ideal gerado por x. Tá? No momento adequado, quem quiser tentar provar, não é muito difícil não. Fica legal quando a gente coloca isso aqui no contexto de valorizações. Então, por isso que eu não quero falar disso agora. Só estou trazendo um exemplo porque vocês já viram o anel de séries formais, então eu posso me referir a ele, que vocês vão entender, pelo menos aqueles que assistiram a sequência de aulas em alfabetização em anéis. Né?
Então aqui são dois exemplos clássicos. O terceiro exemplo é em geometria algébrica. Então, se você tem um conjunto algébrico, se você nunca viu isso aqui, pode pular esse exemplo, se você quiser, que não tem problema. Se isso aqui é um conjunto algébrico, não precisa ser irredutível, não. Então, para cada ponto P, K aqui é um corpo, portanto, para cada P em X, o anel OXP, que são as frações aqui, ó, G sobre H, onde G e H estão no anel de coordenadas de X, e o H de P é diferente de zero. H de P é diferente de zero, então em particular o H esse K de X aqui é um anel de coordenadas, tá? Não é anel de polinômios em X não. Por isso que o X aqui é um conjunto algébrico. Isso aqui é um anel local. Um anel local com único ideal maximal a gente costuma denotar assim, ó, MXP, como sendo as frações G sobre H, onde G e H são funções polinomiais em X, ou alguém no anel de coordenadas, que está um quociente pelo anel de polinômios, quocientado pelo ideal, associado ao conjunto algébrico. Se você nunca viu isso, tranquilo. Tem a playlist lá, primeira playlist de geometria algébrica raiz, você pode assistir um pouquinho lá se você quiser, fazendo aqui a propaganda. Aí, aqui, para estar no ideal maximal, a gente exige que o G de P seja zero. E aqui a gente vai provar uma proposição que nos ajuda bastante a saber quando que um anel é local em termos dos seus elementos invertíveis, tá? Então, se eu pegar um anel, a primeira coisa que a gente vai mostrar é o seguinte, ó. Suponha que eu tenho um anel qualquer. Então, são dois itens, né? É meio como se fosse uma equivalência, mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, é melhor enunciar separadamente as implicações. Então, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Se A é um anel local, então eu sei exatamente, em termos dos invertíveis, eu sei exatamente qual é o único ideal maximal desse cara, né? Se A é um anel local, então esse conjunto aqui, ó, que eu vou chamar de M, que é A menos os seus invertíveis, esse conjunto é o único ideal maximal de A. Tá bom? Então, se eu souber previamente que o anel é local, por alguma razão, e aí eu quero saber quem é esse único ideal maximal, esse é. Em qualquer anel local, o seu único ideal maximal sempre é o conjunto dos não invertíveis. Tá? E mais, vale uma certa recíproca desse resultado. Se A é um anel, tal que isso daqui é um ideal, ó, se esse conjunto aqui, ó, agora no item B eu não estou assumindo que é um anel local. A única coisa que eu estou supondo é que os elementos não invertíveis desse anel formam um ideal. Então, se isso aqui for um ideal de A, então A é um anel local e esse vai ser o único ideal maximal dele. Então isso aqui é um anel local, ou seja, quando eu digo que AM é um anel local, é porque esse A é um anel local e esse N aqui, que é o conjunto dos não invertíveis, é o seu único ideal maximal. Tá? Então no item A a gente está dizendo o seguinte: se eu souber que o anel é local, quem é o único ideal maximal desse anel? O conjunto dos elementos não invertíveis. O item B está dizendo assim, ó, se eu souber que o conjunto dos elementos não invertíveis formam o ideal de um anel, então ele é local e o único ideal maximal é justamente esse ideal dos não invertíveis. Tá? Porque não é sempre que o conjunto dos não invertíveis formam um ideal. Tá? Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, em Z. Os invertíveis de Z é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Tá? Então, exceto por menos 1 e 1, o Z menos os seus invertíveis vão ser todos esses elementos aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1 foi embora, não é? Aí o 0 também pode colocar aqui, aí depois o 2 e por aí vai. Esses são todos elementos não invertíveis em Z. E isso não é um ideal.
de Z, tá? Então, por exemplo, por causa desse resultado, não precisava desse canhão todo, né? Mas por causa desse resultado que a gente vai provar, Z não é um anel local, tá? E tá longe de ser mesmo, porque a gente viu que Z tem infinitos ideais maximais. Porque em Z todos os ideais primos são maximais e você tem infinitos ideais primos, tá? Que são maximais, exceto pelo ideal nulo, que é primo, mas não é maximal. Nós vimos que os outros ideais primos de Z são maximais, então ele tem infinitos ideais maximais. Então está longe de ser um anel local mesmo, tá? Então não precisava desse canhão, mas aqui é só para mostrar para vocês que em geral o conjunto dos não invertíveis não forma um ideal, tá? Isso é uma condição muito forte, exigir que isso daqui seja um ideal. E aí isso só vai acontecer mesmo quando o anel for local. É o que essa proposição está provando, tá bom? Então vamos demonstrar esse resultado. Podia colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, é um anel local, que aí fica bonitinho, né? Não precisa desse apêndice solto aqui. Então vamos lá. Vamos demonstrar o resultado. Vamos começar pelo item A. Começar do começo. Tá. Eu quero mostrar a hipótese aqui que esse cara é local, que o A é um anel local, e que esse daqui é o seu único ideal maximal, certo? Então o que a gente precisa fazer aqui, ó? Primeiro a gente tem que mostrar que isso aqui, a gente tem que mostrar que isso aqui é um ideal, né? Mas olha só, a gente não vai mostrar que isso aqui é um ideal diretamente. A gente vai acabar concluindo que isso aqui precisa ser igual a esse único ideal maximal que eu sei que o A tem. Eu não sei se é esse N, tá? Mas eu vou dar um nome para esse único ideal maximal que ele tem, tá bom? Então, como A é um anel local, então A admite um único ideal maximal que eu vou chamar aqui de M', tá? Então eu sei que M' é o único ideal maximal de A, tá? Meu objetivo é mostrar que o M é igual a M'. Se eu mostrar que o M é igual ao M', automaticamente estaremos mostrando que M é um ideal, né? do anel, porque ele é igual a um ideal. E ele também vai ser igual ao único ideal maximal. Tá? Então a gente precisa mostrar duas inclusões. A primeira coisa que a gente consegue mostrar é isso daqui, ó. O M', ó, primeira coisa então, por que o M' está contido em M? Isso é fácil. Por que ele está contido? Ó, se eu pegar um elemento qualquer no M', ó, como M' é maximal, como M' é um ideal maximal de A, então o M' é próprio, certo? O M' está contido propriamente no anel. Tá? Essa é uma das condições para ser um ideal maximal. Agora, se um ideal é próprio de A, é porque ele não pode ter nenhum elemento invertível. Nós já vimos isso. Logo, sendo um ideal próprio, a interseção de M' com o conjunto dos invertíveis de A necessariamente tem que ser vazio. Ou seja, todo elemento de M' não pertence ao conjunto dos invertíveis. Então, essa interseção ser vazia está me dizendo justamente que o M' está contido no complementar dos invertíveis, ou seja, todo elemento de M' tem que ser não invertível, porque ele é próprio. Isso aqui nem precisava ser maximal ao princípio, bastava só ser próprio, isso que já vai acontecer. Todo ideal próprio está contido nesse conjunto, como conjunto. Tá? E isso aqui é justamente o M. Então essa inclusão aqui está devidamente demonstrada. Se a gente abrir uma afirmação aqui, essa afirmação foi provada. Agora vamos mostrar que a outra inclusão também ocorre. Também já sabemos disso por um resultado, né? Só não está enunciado dessa forma, mas a gente já sabe. Ó. Vamos mostrar que o M está contido em M'. Olha, o que significa alguém pertencer ao M? Ó? Se eu pegar um X em M, o M é isso daqui, ó. É o conjunto dos não invertíveis. Então, se ele é o conjunto dos não invertíveis, quer dizer que esse X é um elemento não invertível do anel. Agora, se eu tenho um elemento não invertível do anel, nós já mostramos
que qualquer elemento não invertível está contido em algum ideal maximal. Só que aqui eu só tenho um ideal maximal. Então, necessariamente, ele vai ter que estar nesse M', tá? Então, logo, isso aqui, assim, o x é não invertível, só para escrever o que eu falei, né? E daí existe, vou fazer bem devagarzinho, a gente já viu que existe um ideal maximal, pode chamar de M duas linhas por enquanto, M duas linhas de A, tal que o x pertence a esse M duas linhas. Mas você pode colocar quantas linhas você quiser aqui no M, vai ser sempre um M', tá? Como, por hipótese, o anel é local, a gente sabe disso aqui, né? Só para escrever formalzinho, o conjunto dos... Opa, eu gosto de colocar esse M aqui antes. O conjunto dos ideais maximais de A é só o M', porque A é um anel local. Então, esse ideal maximal aqui, M duas linhas, tem que ser o M'. Agora, se o x pertence ao M duas linhas e o M duas linhas é igual a M', então o x está no M'. Então a gente pegou um x em M qualquer e mostramos que ele está no M' necessariamente, tá? Essa escrita aqui pode parecer que está mais complicado do que realmente é. É só mesmo para formalizar o argumento. Mas a ideia é simples, ó. Se você pega um elemento não invertível, com certeza ele está em algum ideal maximal. Se você não tem hipóteses extras sobre os ideais maximais desse anel, é a única coisa que você pode afirmar. Agora, se você sabe previamente que o anel é local, esse elemento tem que estar nesse único ideal maximal, porque só tem ele, tá? Para conter coisas não invertíveis. Então, acabou. Então, a gente provou essa inclusão. A conclusão, então, é que o M é igual a M', que é isso daqui. Né? O M é igual a isso daqui, né? Mas por causa dessa igualdade, todas essas coisas são iguais. E, bom, então M é o único ideal maximal, né? Esse M aqui, que é o complementar dos invertíveis, é o único ideal maximal de A. Em particular é o ideal, né? Tá, mas eu queria provar que ele era o único ideal maximal de A, e realmente ele é. Então agora o item B, a hipótese mudou. Agora eu sei previamente que isso aqui é um ideal de A. Então a gente vai mostrar, a gente tem que mostrar que isso daqui é um anel local, né? Então a gente tem que mostrar que M é um ideal maximal e depois mostrar que qualquer outro ideal maximal tem que estar contido aqui. Opa, desculpa, qualquer outro ideal maximal tem que ser esse cara, não é só contido não, tem que ser igual, né? Perdoem a falha. Então olha só, primeiro vamos mostrar, primeira coisa, vamos mostrar que esse M aí, dado pelos não invertíveis, é maximal. Ele já é um ideal por hipótese, tá? A gente não vai mostrar que isso aqui é um ideal sempre, porque não é. Eu preciso dessa hipótese. Agora, sabendo que ele é um ideal, a gente pode mostrar que ele é maximal. Então, o que vai acontecer? Vou pegar outro X aqui. Só circular isso aqui, né, que é o que a gente vai mostrar agora. Então, para isso, vou pegar um ideal qualquer, seja então, sei lá, um B, um ideal de A, vamos testar a maximalidade desse cara. Um ideal de A, tal que o M está contido em B e está contido em A, certo? Meu objetivo é mostrar que o B é igual a M ou o B é igual a A, tá? Bom, se o B for igual a M, nada a provar, né? Aquela velha história. Nada a provar. Então suponha que o B seja diferente do ideal M, candidato a maximal. Bom, como eu tenho a inclusão M em B, se eles são diferentes é porque o B não está contido em M, certo? Então, daí, necessariamente, como eu tenho essa inclusão aqui, então é a outra que falha. O B não está contido em M. E agora, isso aqui implica a existência de um X em B, tal que o X não pertence a M. Agora, olha só o que significa o X não pertencer a M nesse contexto.
A gente está dizendo então que o x não pertence ao complementar dos invertíveis. Agora, se ele não é um não invertível, estamos na lógica clássica. Na lógica clássica, não com não é sim. Tá? Então, se o x é não invertível, é porque o x é invertível. Agora, o que acontece com o ideal? O x está em B, né? Aqui, ó. O que acontece com o ideal que contém um elemento invertível do anel? Tem que ser o anel todo. Tá? Logo, necessariamente o B tem que ser igual a A. Tá? Então, está demonstrado que esse conjunto aqui ele é maximal com relação à inclusão, e aí ele é um ideal, então ele é maximal, ele é um ideal maximal. Tá bom? Observe que essa prova aqui independe, deixa eu só ter um cuidado aqui, pelo menos nos parece independer desse conjunto ser um ideal, tá? Esse conjunto aqui, ele é maximal com relação, esse aqui precisa, obviamente, né? Entre esse conjunto e o anel A não tem nenhum ideal, estritamente aqui no meio, tá? É basicamente isso que a gente provou. Mas eu estou assumindo que esse M é um ideal, na hipótese, então ele é maximal. Tá? Agora a gente vai mostrar que ele é único. Bom, olha só o que acontece. Vamos mostrar que M é o único ideal maximal. Se ele for um ideal, ele é maximal e só tem ele de maximal, necessariamente. Então olha só como é forte essa hipótese de exigir que o complemento dos invertíveis seja um ideal. Né? Olha o tanto de coisa que você ganha. M é o único ideal maximal de A. Essa é a afirmação que a gente vai provar agora para fechar essa proposição. Então, de fato, vamos pegar um outro qualquer. Seja M' um ideal maximal de A. Meu objetivo é mostrar que M' é igual a M. E vai sair bem rapidinho, porque olha só. Como o M' é próprio, como M' é próprio, ou seja, ele está contido propriamente, não estava errado, mas fica mais claro assim, né? Como M' está contido propriamente em A, como M' está contido propriamente no anel A, ele não pode conter elementos invertíveis, né? A mesma lógica, o mesmo argumento que nós usamos anteriormente. Ó. O M' intersectado com os invertíveis tem que ser vazio. Agora, isso aqui está me dizendo que o M' está contido no complementar dos invertíveis, certo? O que está me dizendo que o M' então está contido no M, certo? No M. Agora, então a gente tem essa inclusão aqui, ó. Como? O M' está contido propriamente em M. Como o M' está contido em M e o M sim está contido propriamente no anel A, porque eu estou assumindo. Bom, isso aqui, por que o M está contido propriamente no ideal A, né? Eu deveria até ter escrito isso aqui, né? Antes de provar que ele é maximal. Bom, porque se isso aqui for igual a A, ó, se o A menos isso aqui for igual ao A, para isso aqui acontecer, todos os elementos de A têm que ser não invertíveis, né? Mas isso é mentira, né? A unidade sempre é invertível. Isso aqui sempre é invertível, tá? Então, se isso aqui acontece, então isso aqui tem que ser vazio. Mas isso é falso. Isso é falso. Tá? Isso nunca acontece. O conjunto, nem quando o anel é nulo. Se o anel for nulo, 0 vezes 0 é 0. Você vai ter alguém ali que é o 0 igual a 1 também, invertível, tá? Mas a unidade é sempre invertível, tá bom? Então é por isso que o M está contido propriamente em A. Você sempre tem pelo menos um elemento invertível. Então quando você tira a unidade, você já tirou alguém, pelo menos, tá? O que pode acontecer é de sobrar um vazio, mas eu estou assumindo que esse cara é não vazio, ele tem um 0, certo? Se o A, se isso aqui fosse... Se isso aqui fosse igual ao A, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar aqui, né? Acho que tá claro. A gente teria que necessariamente isso aqui seria vazio. E aí o M seria igual a A. Bom, mas não é esse o ponto, né? Tá bom? Então a gente tem essa inclusão estrita. Então, como o M' é maximal, eu vou precisar ter essa igualdade aqui, tá? E como M' é maximal, eu deveria ter feito essa discussão antes aqui, né? Porque para mostrar que isso aqui é um ideal maximal, não é só cumprir essa condição, né? Ele também tem que
ele tem que ser ideal, tem que cumprir essa condição e tem que ser próprio, né? Então, bom, mas a gente fez essa discussão aqui agora, né? Então, fechou a demonstração disso daqui. Tá, e como M' é maximal, então o M' tem que ser igual ao M. Beleza? Então, pegamos o ideal maximal qualquer aqui e mostramos que não tem para onde correr, ele tem que ser igual a esse conjunto aqui, necessariamente. Tá? Porque aqui eu estou assumindo que ele é um ideal, né? Então é importante que isso aqui seja um ideal por hipótese para que essa condição de maximalidade seja testada e a gente conclui que os dois precisam ser iguais. Bom, e agora a gente quer colocar os módulos na jogada, no anel local, né? Então, antes de colocar os módulos na jogada, vamos supor que eu tenho um anel local AM, né? Ou seja, A é um anel local e M é o seu único ideal maximal. Rapidamente a gente observa que quando eu tenho um anel local, a gente tem um corpo canônico associado a esse ideal, que é esse daqui, ó. O chamado corpo residual. Considere o anel quociente, que a gente classicamente denota assim por um kappa ou K, tanto faz, que é o quociente de A por M, certo? Dado um anel local, eu sempre tenho um único ideal maximal e eu posso quocientar o A por esse único ideal maximal. E isso daqui é chamado corpo residual associado a esse anel local. Tá? Então esse anel quociente é um corpo porque ele é o quociente de um anel por um ideal maximal. Então nós já provamos que um quociente é um corpo somente se o ideal pelo qual eu estou quocientando o anel é um ideal maximal deste anel, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então este quociente aqui é chamado, vou colocar assim, ó, esse quociente é chamado do corpo residual do anel local AM, tá? E aí, muitas vezes é comum, então, a gente passar a denotar, quando for útil, a dizer que uma terna aqui, assim, é um anel local, tá? Isso aqui é um anel local, é só uma notação, tá? Dizer que uma tripla dessa daqui é um anel local, se, só uma notação aqui, ó, abre um parênteses aqui, grande aqui. Se A é um anel local, M é o único ideal maximal, ou você já pode colocar assim, né? Para aproveitar o que a gente já fez antes, se AM, tira essa vírgula aqui, se isso daqui é um anel local, ou seja, o A é um anel local e M é o seu único ideal maximal, e quando eu digo que essa tripla é um anel local, eu estou dizendo que esse K aqui, ou kappa, tanto faz, isso aqui é o corpo residual desse anel local. Tá? Então é muito comum você perceber nos livros, seja AMK, uma tripla dessa, um anel local. Então, nessa frase já está implícito que A, que é o anel local, M é o único ideal maximal deste anel, e esse Kzinho, ou K, dependendo do livro, é o quociente do anel local pelo seu único ideal maximal, que é chamado corpo residual deste anel local. Tá? E aí, por que é interessante que apareceu esse corpo aqui? É bem interessante. Porque quando eu tenho um módulo sobre um corpo, eu tenho espaço vetorial. E espaço vetorial, a gente sabe bastante coisa. Tá? A ideia é, como a gente está estudando módulos, se a gente consegue converter essa linguagem em algum momento para espaços vetoriais, tudo que sabemos de espaços vetoriais pode ser naturalmente transportado para cá. E que está à nossa disposição, no nosso menu ali, sempre que quisermos. Então olha só que interessante o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu considerar um módulo sobre este anel local, suponha que eu tenho uma módulo M, onde A aqui é esse anel local, tá? Suponha que eu tenho um amódulo, onde esse A aqui é um anel local. Nós vimos o seguinte, teve um resultado que nós vimos o seguinte. A gente viu que é possível colocar em M uma estrutura, se eu tiver A, ideal de A, só um rascunho aqui rapidinho. Se eu tiver um ideal deste anel, isso independente desse local, né? Nós vimos que é possível colocar uma estrutura de módulo sobre esse quociente.
em M. Certo? M pode ser visto como um módulo sobre esse quociente, mas tinha uma condição. A condição era qual? A condição era que este ideal aqui estivesse contido no anulador desse módulo. No anulador desse módulo. Tá? Obviamente, se eu colocar o M aqui, se eu colocar o M aqui, isso não necessariamente precisa acontecer. Tá? Isso aqui não precisa acontecer em geral. Porém, olha só o que a gente pode tentar fazer. O M realmente pode ser que não seja. Por que eu estou falando isso? Porque aqui vai ser interessante que se eu conseguir colocar uma estrutura de A sobre N módulo numa coisa aqui, isso vai passar a ser um espaço vetorial. Isso aqui é um corpo. Isso aqui é um corpo. O M é um ideal maximal. Tá? Então, por isso que eu estou escrevendo esse rascunho aqui, meio que ver onde é que isso vai dar. Isso aqui pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Mas se ao invés de eu olhar para o módulo M, a gente pode olhar para esse módulo quociente aqui. Se isso aqui acontece, deixa eu colocar em roxo ainda, né? Se isso aqui acontece, então, a gente já viu que se eu quocientar M por esse submódulo aqui, na verdade por qualquer submódulo a princípio, né? O módulo quociente, se M é um amódulo e eu tenho M um submódulo de M, eu sempre tenho um módulo quociente como um módulo sobre o mesmo anel, né? Então isso aqui tem uma estrutura de amódulo, a gente já viu isso naturalmente. Aí o que nós podemos tentar fazer é analisar isso aqui de novo, agora para esse módulo quociente aqui. Acrescenta o quociente aqui e acrescenta o quociente aqui e a gente pode refazer essa pergunta. Isso aqui é verdade? Nesse contexto? Bom, para esse módulo aqui, facilmente a gente consegue mostrar que é verdade. É verdade sim, porque olha só, se eu, pela definição de produto que eu tenho desse cara aqui como amódulo, olha só o que vai acontecer. Se eu pegar um alfa em M, para eu mostrar que esse alfa está no anulador desse módulo quociente, eu tenho que mostrar que isso aqui é zero sempre, né? O zero do quociente agora. Para todo Z no quociente. Mas isso acontece, tá? Isso acontece, porque quando eu pegar um alfa em M e multiplicar por alguém aqui, o Z com certeza é desse tipo aqui, fazendo um rascunho aqui, porque depois eu vou escrever isso aqui mais bonitinho. Quando eu multiplicar alfa vezes Z, isso aqui nada mais é do que a classe de alfa U, pela definição do produto desse quociente como amódulo. Agora, como o alfa eu peguei em M e o U está no M maiúsculo, esse cara aqui, pertence à classe do... ele pertence ao MM, né? Sem propaganda, pelo amor de Deus. Então, isso aqui é a classe nula. Que é justamente esse zero aqui, no quociente. Opa, então deu certo. M, isso aqui é verdade. Agora é verdade. Agora, se isso aqui acontece, então eu consigo transportar a estrutura de A módulo que esse quociente tem para a estrutura de A quocientado por N módulo desse módulo, para essa estrutura, né? Que como conjunto é a mesma coisa. Só que agora isso é um K espaço vetorial, onde o corpo K é o corpo residual desse anel local. Tá? Então é por isso que a gente vai fazer essa construção, se aproveitando deste fato que a gente já tinha demonstrado no geral. Tá? Então, observe o seguinte. A gente já fez a conta aqui, né? Não precisa de eu fazer de novo. Observe aqui, note, ou como o M está contido no anulador como amódulo desse quociente. A gente provou isso aqui agora, tá? Não precisa eu escrever de novo, né? Se você não entendeu bem, ou se você não lembra, ou se você começou esse vídeo agora, volte alguns segundos, sei lá, um minuto aí, que eu vou, vai aparecer eu demonstrando essa inclusão, tá? E que é bem fácil, eu até sugiro que se você não viu como faz, tente fazer antes de ver como que eu fiz. Como isso aqui acontece, então, esse produto aqui, só relembrando como que ele funciona, que é o corpo K, né? K é o corpo residual de A por N, quocientado por MM, que vai em MM, que pega aqui uma classe módulo M e uma classe módulo MM,
que leva nisso daqui, ó, AV, a classe de AV. Aqui é o produto como A módulo, né? Aqui é o produto como A módulo. O A está em A e o V está em M. Aqui é o produto como A módulo. E aí eu pego a classe disso, pego a classe disso, o módulo MM. Isso daqui nós vimos que, como essa inclusão aqui ocorre, lembra que o corpo K aqui, ó, é o A acrescentado por M, então o A minúsculo que eu vou pegar aqui é justamente o ideal maximal do anel local. Isso daqui determina uma estrutura de K espaço vetorial, já que é K módulo, né? Então eu posso falar que é um K espaço vetorial. Isso aqui determina uma estrutura de K espaço vetorial em M porcentado por esse submódulo clássico aqui, NM. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver um módulo toda vez que eu tiver um módulo M sobre A e esse anel for local, com o único ideal maximal M, então esse quociente aqui, ó, sempre vai ser um K espaço vetorial, onde K é o corpo residual desse anel local. Tá? Então, naturalmente, em módulos sobre anéis locais, um quociente dele, pelo menos específico, que depende do ideal maximal desse anel, ele é um espaço vetorial sobre o corpo residual. E aí nós vamos ver, se eu tenho espaço vetorial, eu posso falar disso daqui. Ó. Coisa que em geral a gente não tem. A gente não tem essa noção em geral para módulos, né? A não sei quando ele é livre, enfim. Mas para módulos não livres, a gente não tem essa noção de dimensão, porque essa noção de base já se perdeu. Agora, quando eu tenho um espaço vetorial sobre K, esse número agora faz sentido. Tá? Esse número aqui é a quantidade, é a cardinalidade de uma base desse K, que sempre é a mesma, né? Mesmo em casos infinitos, duas bases vão ter a mesma cardinalidade. Se for finito, vão ter o mesmo número de elementos. Tá? E aí nós vamos ver, pessoal, que esse número aqui, ó, ele tem tudo a ver com o menor número possível de geradores de um módulo finitamente gerado. Porque uma pergunta que fica é, suponha que eu tenha um amódulo e que eu sei que ele é finitamente gerado. Tá? Eu não tenho a noção de dimensão desse módulo porque a noção de independência linear e de base em módulos arbitrários, não livres, ela se perde um pouco, você perde algumas informações. Mas, sabendo que o módulo é finitamente gerado, eu sei com certeza que tem um número de elementos que é o menor número possível de geradores para esse módulo, certo? Isso segue do princípio da boa ordenação dos números naturais, dos números inteiros. Tá? Se ele é finitamente gerado, se você olhar para o conjunto, né, R nos naturais, tais que eu tenho R geradores de M, isso tem um menor elemento. E a pergunta é, qual é este menor elemento? Se a gente tivesse em álgebra linear, a resposta seria a dimensão desse módulo como espaço vetorial. Mas, não necessariamente esse anel aqui é um corpo. Então, essa pergunta volta a vir à tona. Tá? Eu consigo responder isso de alguma forma? E a beleza é que sim. A beleza que nós vamos ver é que o menor número de geradores de um módulo finitamente gerado sobre o anel local é esse número aqui, é essa dimensão. Então, você consegue calcular o menor número de geradores, mesmo sem saber se aquilo é uma base ou não. Tá? Você consegue esse cara. Em álgebra linear, um conjunto minimal de geradores é a base, né? A gente consegue mostrar isso. É uma maneira de você dizer que uma coisa é base. Aqui a gente está em busca também desse conjunto minimal de geradores. Não vai ser uma base em geral, mas, porque a noção de dependência linear foi embora, a princípio, mas eu consigo recuperar, usando a álgebra linear, digamos, esse número como a dimensão de um espaço vetorial. Não é bem do M, porque o M pode não ser um espaço vetorial, mas é um espaço vetorial canonicamente associado a este M. Tá? Então, por isso que na aula de hoje, no título está lá bases minimais. E aqui é uma licença poética que todos nós usamos. Tá? Na verdade, o correto seria dizer conjuntos geradores minimais, né? Porque base tem um significado técnico nesse contexto. Mas é uma licença poética que todo mundo leva à frente, e eu não vou entrar aqui para quebrar essa tradição, tá? Então é só um jeito de falar bases minimais, mas a rigor são conjuntos geradores minimais no sentido da quantidade de elementos desse conjunto, tá? Então é isso que a gente vai provar agora. E para provar esse resultado é o lema de Nakayama. É o lema de Nakayama aplicado de uma das formas mais lindas que existe. Então vamos lá. Então esse aqui eu faço questão de chamar de teorema, e aqui é a nossa licença poética, bases minimais. Nome clássico, você vai encontrar aí na literatura. Então suponha
que, vamos colocar assim, para a gente economizar tempo e espaço, a MK é um anel local, então lembra que quando eu digo que essa tripla é um anel local, eu estou dizendo que o anel A é local, ele tem um único ideal maximal, é o M é o único ideal maximal de A, e esse K é o corpo residual desse anel local, ou seja, é o corpo dado pelo quociente de A por M. Então, quando eu digo essa frase, está tudo isso criptografado aqui. Tá? Então, seja A um anel local, com essas informações, e M um A módulo finitamente gerado. Certo? Vamos a algumas consequências então. Primeiro, a dimensão desse espaço vetorial aqui é finita, tá? Para quem nunca viu essa notação, dizer que é menor que infinito, não estou falando de desigualdade numérica não, tá? Infinito não é número. Mas digamos que isso aqui é uma maneira de você dar uma notação para algo que é finito, quando é numérico, tá? Então dizer que isso aqui é menor que infinito, nós estamos querendo dizer que essa dimensão aqui, a cardinalidade dela é um número, tá? Então a dimensão desse espaço vetorial é finita. É uma maneira de escrever isso. O item B. Esse item B é o principal aqui. Suponha que eu tenha uma coleção. Bom, já que essa quantidade aqui é finita, né, a dimensão é finita, então a hipótese do item B já faz total sentido. Porque eu dizer que essa dimensão é finita, só um rascunho aqui, ó, é dizer que existem, sei lá, chama de R a dimensão. Chama aqui de R a dimensão. Já que é um número, então existe uma base com R elementos, certo? Bom, base, K-base, né? K-base disso daqui, ó. Agora, como isso aqui são elementos do quociente, cada elemento aqui tem um representante de classe. Então eu posso escrever, por exemplo, o 1 como V1, a classe do V1, até a classe do VR, tá? Então eu tenho uma base nesse formato, onde cada V aqui, ó, todos eles pertencem a M. Olha só o que a gente vai mostrar então. Se eu tiver R elementos em M, tais que esse conjunto aqui, ó, V1, as classes desses caras, as respectivas classes desses elementos, se eles formarem uma base do quociente, olha que coisa linda. Se isso aqui é uma base desse quociente, que é um K espaço vetorial, então, necessariamente, olha isso. Esse conjunto aqui agora, dentro do M, e não do quociente mais, eu peguei os representantes, e não as classes. Se você pegar o conjunto dos representantes, se esses caras formam uma base do quociente, então isso daqui, ó, é um gerador, é um conjunto, né? Vamos colocar aqui, é um conjunto A gerador de M. Olha que coisa fantástica. Que coisa fantástica. A gente está dizendo que se eu tiver uma quantidade finita de classes que geram esse cara, na verdade, formam uma base do quociente, então os representantes formam um conjunto gerador de M. A gente consegue voltar no processo. Está muito, muito legal. Importantíssimo. E meio que já te dá a dica de como fazer, né? Como que eu encontro uma base minimal, então? Que a gente vai ver que isso aqui vai ser uma base, um conjunto gerador minimal para, de maneira técnica, falar mais corretamente. Bom, tenta encontrar uma base do quociente primeiro. Depois que você encontrar a base do quociente, você vai olhar, eles vão ter representantes. Não tem aqueles representantes lá? Pois é. O número que apareceu de representantes é um conjunto gerador minimal de M, tá? Do módulo finitamente gerado. Tá? E aí o item C mesmo é só para marcar o terreno, marcar o território e dizer que esse R aqui, ó, que é a dimensão desse quociente, como K espaço vetorial, é igual ao mínimo desse conjunto aqui. Sei lá, T em naturais, tais que existem. Vamos colocar assim, ó, W1, WT em M, tais que, para ficar mais rápido, ó, tais que M é a W1 até a WT. Ou seja, isso aqui eu estou dizendo que esse conjunto de elementos de M,
W1 até WT, gera um M como amódulo. Tá? Então isso aqui é só para marcar a posição, porque o terreno, porque só para registrar o resultado, porque isso vai seguir direto do item B. Tá? Direto do item B. Beleza? Então vamos provar esse teorema e a gente vai fechar a aula com isso. Item A. Item A eu tenho por hipótese que o módulo é finitamente gerado. Né? Então, por hipótese, eu tenho que mostrar que essa dimensão é finita. Então, por hipótese, existem, que eu vou chamar aqui de U1 até o, sei lá, N, eu usei N, não, né? O N pertencentes ao N, tais que o M, já que ele é finitamente gerado, eu posso escolher uma quantidade finita de geradores. E aí eu já deixei como exercício vocês provarem o seguinte, ó, se um módulo M é finitamente gerado, qualquer quociente desse módulo é finitamente gerado também, porque basta você olhar para as classes, certo? Aqui a gente aplica isso também, mas eu quero que ele seja finitamente gerado como corpo, como espaço vetorial, a princípio. Mas isso não é tão complicado. A gente consegue mostrar, vamos afirmar aqui o seguinte, ó, M, esse quociente, vai ser então gerado por K, classe do 1, classe de 1, até a classe, opa, aqui não tem A, né? O K. A classe de UN mais MN. Se a gente mostrar isso aqui, acabou. Porque a gente estaremos mostrando então que esse módulo, esse espaço vetorial sobre K, ele é gerado por essas classes. Então, assim, eu já tenho um conjunto finito de geradores. E se você tem um conjunto finito de geradores, qualquer conjunto de geradores contém uma base, certo? Então esse cara tem uma base contida nesse conjunto que é finito, portanto ele tem uma base finita, portanto a dimensão dele é finita. Tá? Então provando isso daqui, acabou. E a demonstração é bem padrãozinho. Se a gente pegar um elemento aqui qualquer, ó, lembra que essa inclusão aqui eu já tenho, né? Trivial. Essa inclusão aqui eu já tenho. Então só tem que provar essa daqui, ó, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, pega um Z qualquer no quociente, para ficar bem claro. Ó. Então, Z pode ser escrito como uma classe U, MM, certo? Com U pertencente ao M. Aí agora o que vai acontecer? Ó? O U estando em M, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dos U's, né? O 1 até o N. Então, como isso aqui acontece, não vou escrever de novo, como isso aqui acontece, então existem, que eu vou chamar aqui de A1 até a N, pertencente a A, tais que o U é essa combinação linear aqui, ó. A, o 1 até a N, o N. Opa, o N, o N. Tá? Então aí vai ficar fácil. Quando eu olhar para o Z, então, o Z é a classe disso, que como o quociente como A módulo vai ficar assim, ó. Como A módulo vai ficar assim, ó. A1, U1 mais M. Então vamos colocar assim, vai ficar melhor, entendeu? Porque a gente já usa a estrutura do quociente como espaço vetorial. Isso daqui, usando as propriedades do quociente, a soma e o produto, nada mais é do que isso aqui, ó. A1, a classe disso, mais, vou terminar aqui embaixo aqui, ó. A N, o N, e a classe desse camarada, módulo esse submódulo, congruente esse submódulo, né? Aí, pela definição que nós demos como K espaço vetorial, isso aqui é justamente, ó, o elemento no corpo, a classe do A1, multiplicado por U1 mais MM, somado com esse elemento aqui do corpo residual, que é a classe do AN módulo o ideal maximal dele, o N, a classe do N módulo esse submódulo NM. E aí pronto, você tem uma combinação linear com coeficientes no corpo. Isso aqui pertence ao corpo K, e cada coeficiente desse pertence ao corpo K, e do lado direito aqui você tem exatamente esses candidatos a geradores, como K espaço vetorial, e aí esses candidatos foram eleitos, né? Então, isso prova essa igualdade, e aí acabou, né? Portanto, se você tem um conjunto de geradores num espaço vetorial que é finito, a base também é finita, qualquer base é finita, e portanto a dimensão dele é finita. Então isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui nem precisou do lema de Nakayama,
segue direto do fato do módulo M ser finitamente gerado, tá bom? Nem precisamos do lema de Nakayama para isso. Agora, no item B está falando o contrário. Porque no item A falou o seguinte, olha, se você tiver geradores de M, então se você pegar as classes dele, módulo M e M, eles geram esse quociente como K espaço vetorial. O item A foi isso que, em português, foi isso que a gente fez. O item B é diferente. É meio que uma recíproca disso. Ele está falando o seguinte, olha, se você tem elementos em M, cujas classes formam uma base desse quociente, então, esses representantes originais formam um conjunto gerador de M. Aqui vai ser para provar essa parte, vai ser fundamental o lema de Nakayama, tá? Vamos provar isso então. Vou apagar aqui, que não tem espaço. Item B. Aqui a gente vai usar um corolário do lema de Nakayama que eu enunciei na aula de hoje. Logo que a gente definiu o anel local, eu reescrevi para vocês como ficariam aqueles enunciados dos dois últimos resultados que a gente provou na última aula para anéis locais, onde o radical de Jacob é esse único ideal maximal que o anel possui. Então a tática que nós vamos usar aqui é o seguinte, ó, eu quero mostrar que M é gerado por V1 até VR, né? Bom, com certeza V1 até VR gera um submódulo de M. E eu vou dar um nome para esse cara. O nosso objetivo será mostrar que esse submódulo gerado por V1 até VR necessariamente tem que ser M. Então olha só, seja N esse submódulo aqui, ó. O submódulo gerado por esses elementos, V1 até VR, lá no M. Tá? Então isso aqui com certeza está contido em M, certo? É um submódulo daqui. Tá bom? Agora, o nosso objetivo é mostrar que N é igual a M. Ó. Essa é a pergunta que nós queremos responder. É isso que eu quero provar, na verdade. Tá? E aí, temos um anel local. Então, a gente tem uma condição suficiente para isso acontecer. Nós vimos hoje, na aula de hoje, quando eu fiz a última tradução no contexto de anel local para o último resultado da última aula, vários últimos, né? A gente viu isso daqui, olha. Para eu saber que um certo submódulo de M é igual ao M todo, basta eu saber que eu consigo escrever o M como sendo o ideal maximal desse anel local multiplicado por esse módulo grande, somado com M. Se a gente conseguir provar isso daqui, se nós conseguirmos provar essa igualdade de módulos, acabou o problema. Tá? Porque nessas condições que eu estou aqui, o M é finitamente gerado, o Mzinho é o ideal maximal de um anel local. Se isso acontece, então isso acontece. Nós já temos isso, isso é uma consequência do lema de Nakayama. Então é isso aqui que a gente vai tentar provar. Tá? Por isso que nós vamos tentar provar isso aqui. Ó. M é igual a esse submódulo somado com esse submódulo. É isso que a gente vai tentar provar. Tá? Agora eu vou apagar aqui, e aí já está claro por que parece promissor, parece não, com certeza é promissor provar essa igualdade, porque aí vai acabar o que eu quero demonstrar. Tá? Essa inclusão aqui é óbvia, né? Aqui é trivial porque eu tenho dois submódulos, né? Esse é um submódulo de M, esse é um submódulo de M. Então a soma sempre é um submódulo do módulo grandão. Nós já vimos isso. Então o que conta aqui, o que eu preciso mostrar é isso daqui, ó. Que se eu pegar um elemento qualquer em M, ele pode ser escrito como uma soma de alguém que está aqui com alguém que está aqui. E é isso que nós vamos mostrar. Então, vamos pegar um V qualquer em M. Meu objetivo é escrever ele como uma soma de alguém que está aqui com alguém que está aqui. Então vamos usar o que a gente tem. Eu quero que os VI apareçam na jogada. Tá? Preciso disso. Para eles aparecerem na jogada, eu preciso fazer com que apareça alguma coisa que pertença a este módulo quociente, porque se aparecer, eu conheço uma base dele em termos dos representantes dessas classes, certo? Beleza? Então, olha só. Como isso daqui pertence a um módulo M, peguei um cara arbitrário, então, quando eu olho para a classe de V, é o natural fazer, isso aqui pertence com certeza a esse módulo quociente. Agora, eu já sei que esse módulo quociente tem uma base, foi me dada uma base dessa forma. Então, essa classe aqui é uma combinação linear desses vetores, né, que agora posso chamar de vetores, que estão no espaço vetorial.
filosoficamente falando. Então isso aqui acontece, e daí existem, sei lá, A1, vou colocar alfa primeiro, alfa 1 até alfa R no corpo K, que lembra é o corpo residual desse anel local, tá? Então isso aqui é uma K-base, né? Então os coeficientes estão no corpo, e tais que essa classe de V módulo esse submódulo, eu vou colocar em notação de somatório para ficar mais enxutinho aqui. Então é o somatório desses coeficientes alfa I com VI MM. Certo? Agora, eu quero escrever V como a soma desses caras, né? Então eu tenho uma igualdade de classes aqui, módulo MM. Só que eu gostaria de aparecer, eu preciso que apareça aqui elementos do anel A mesmo, né? Porque o N aqui, ó, é gerado por V1 até VR com A módulo. A melhor maneira de fazer isso daqui, ó, é usar que esses coeficientes estão nesse corpo residual. Então, eles têm representantes de classe no A. Tá? Então, para cada I de 1 até R, que a gente recupera a gente reescreve essa igualdade colocando esses caras sobre a mesa aqui. Então, para cada I de 1 até R, existe, com certeza, faço a mínima ideia quem é, mas existe, um elemento no anel A, tal que o alfa I é a classe desse elemento. Opa, classe. Módulo N agora, né? Que é o ideal. Ideal maximal. Certo? Agora sim, como que a gente pode reescrever essa equação aqui? Ó? Então, essa equação estrela, podemos escrever assim. Ó. É só uma reescrita de estrela. A classe de V mais MM é igual a isso daqui, ó. I de 1 até R. Os alfas agora são AI mais M, multiplicado como K espaço vetorial com VI mais MM. Certo? Agora, o que é isso daqui? Ó? Segundo a definição que nós demos de produto por um escalar no corpo no módulo quociente. Isso aqui vai ser o somatório, vai ser essa combinação linear aqui. Ó. Isso daqui lá em MM, no M quocientado por esse submódulo, por definição vai ser essa soma aqui, ó, AI, VI. Só que eu já posso pegar aqui já. Já posso pegar aqui, certo? Pela definição. Você poderia olhar no todo, só que como a soma de classe é a classe da soma, você pode olhar para toda a soma e depois pegar a classe. Você pode fazer isso. Então, olha só. Eu tenho V, a classe de V igual a classe dessa soma módulo MM. Então, o que acontece? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Se a gente chamar, só para não ficar tão grandão aqui, ó. Se a gente chamar, ó, eu vou dar um nome para essa soma aqui, ó. Chame, sei lá, W dessa soma aqui, ó. Vocês lembram que era o módulo N? O submódulo N era justamente o submódulo gerado por esse V1 até VR. Então isso aqui é uma combinação linear com coeficientes em A e a partir desses elementos, né? Então isso aqui, por definição, pertence ao N. Pertence ao N. Tá? E o que acontece? Ó? Essa última equação, se você quiser chamar aqui de duas estrelas, então por duas estrelas, o que acontece? A classe de V módulo esse submódulo é igual à classe do W módulo MM. Então, isso aqui está me dizendo que V menos W pertence a esse submódulo MM. Agora, eu quero mostrar que o V está na soma Mzão com... está na soma Mmzão mais M. Mas agora acabou, porque eu sei que o W está em N. Então, é a velha tática, né? Como isso aqui acontece, isso aqui implica que o V é V menos W mais W, onde isso daqui pertence, eu acabei de ver que pertence a esse submódulo, e isso daqui pertence ao N. Então provamos a inclusão que a gente queria, né? Então, o que a gente provou? Logo, de fato, o N é a soma desses dois submódulos dele. Agora, pelo lema de Nakayama, a gente está com tudo que a gente precisa para aplicar a versão do lema de Nakayama para anéis locais que eu falei para vocês hoje. Isso daqui implica
que o n é igual a m, mas o n é justamente o submódulo gerado por esses v's. E aí acabou. Acabou o item B. Acabou o item B. Tá? E aí, como é que você prova o item C? Bom, pega um elemento qualquer nesse conjunto aqui, ó. Chama esse... Vamos, chama. Chama esse conjunto aqui de, sei lá, y. Pronto. Só para não ter que escrever todo de novo. Ó. Se você pegar um t em y, tudo que a gente precisa mostrar é que t é maior. Falhou. Tudo que a gente precisa mostrar é que t, qualquer t em y, nesse conjunto, é maior ou igual a essa dimensão. Bom, se o t está aqui, ó, então existem W1 até Wt pertencentes a M, tais que o M é gerado por esses caras. Certo? M é gerado por esses caras. Aí, nós vimos no item A que se eu tiver geradores de M, isso aqui implica então que as classes de W1, MM, WT mais MM, isso daqui, ó, isso daqui é um gerador, né? É um K gerador, vamos colocar assim, K gerador de K gerador do quociente, M por MM. Bom, se isso aqui é um K gerador, é porque a dimensão desse espaço vetorial sobre o corpo K, se isso aqui é um K gerador, a dimensão sempre é menor ou igual ao tamanho de qualquer conjunto gerador. Tá? Então, isso aqui contém uma base, com certeza. Tá? Então, esse número T é maior ou igual do que a dimensão desse K espaço vetorial. Então, isso aqui acontece. Então, o que nós estamos provando aqui? Ó? Que a dimensão aqui é menor ou igual a T para todo T em Y. Tá? Para todo T em Y. Beleza. Inclusive para o mínimo, né? Inclusive para o mínimo desse camarada. Ele tem um mínimo, né? Então, esse aí já é um candidato a mínimo. Então a gente mostrou que para todo tem Y, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então, a dimensão aqui é menor ou igual ao mínimo de Y. Porque o mínimo pertence a esse conjunto também. Agora, se a gente quer mostrar que o mínimo de Y é menor ou igual à dimensão, tudo que eu preciso provar é que a dimensão pertence a esse conjunto Y. Mas ele pertence justamente pelo item B. Esse é o ponto, tá? O ponto é o seguinte, por que a dimensão aqui pertence ao Y? Essa é a parte que a gente usa o item B, né? Essa parte aqui não tá tranquilo, né? A gente nem precisava de muito, não. Mas a força do item B vem agora. Continuando aqui o item C. Por que a dimensão aqui, ó, se eu chamar de R, chame R da dimensão sobre K desse camarada aqui, só para a gente ficar escrevendo isso aqui toda hora. Meu objetivo é mostrar que o R pertence a Y. Esse é o meu objetivo. Tá? Então eu tenho que encontrar R geradores de M. R é essa dimensão. Pois é, né? R não é a dimensão. Então se R é a dimensão disso daqui, então existe, por definição, vamos colocar assim, né? Por definição, esse espaço vetorial admite uma K-base com R elementos. Na verdade, todas as bases, né, têm R elementos, mas eu só preciso de uma. Que eu vou denotar assim, ó. Chama por enquanto de U1 até o R. Tá? Só que aí, cada elemento desse, ó, pertence a esse quociente, né? Ou seja, um subconjunto do quociente, uma base, sempre.
É o espaço vetorial adequado aqui. Adequado não, é o espaço vetorial em questão aqui. Agora, escrevendo, já que todos eles estão no quociente, a gente sabe isso daqui. Ó. Escrevendo o I igual a VI, ou seja, ele é a classe de alguém, né? Para todo I onde VI pertence ao N. Para todo I de uma TR, então, vou deixar só essa coisa aqui embaixo, para a gente relembrar o que a gente fez, pra gente lembrar o que a gente fez. Como isso daqui, escrevendo isso daqui, então o que nós estamos dizendo, eu só vou reescrever a mesma frase. Isso daqui é uma base, né? Então, agora eu vou reescrever assim, ó. Isso aqui é uma base, é uma K-base do N quocientado por esse submodo. E aí, pelo item D, agora sim, vamos ao item D. O que ele diz? Se eu tenho uma base desse quociente, então os representantes V1 até VR formam um gerador do módulo. Isso aqui é um A gerador de M. E aí, por definição do conjunto Y aqui, é só uma notação auxiliar aqui para a gente provar o resultado. Por definição, já que existem R geradores de M, então o R pertence ao Y. E aí, se o R pertence ao Y, a gente tem a outra desigualdade naturalmente. Então, se ele pertence ao Y, ele é maior ou igual ao mínimo, né? Com certeza, ele é maior ou igual ao mínimo. Agora, o R é justamente essa dimensão. Então, a dimensão sobre K desse quociente é maior ou igual ao mínimo de Y. Então, a gente tem essa desigualdade e temos essa desigualdade. Então, são iguais. Maior ou igual, menor ou igual. Acabou o problema, acabou o teorema. Vou pegar aqui, né? E acabou a aula. Tá? Espero que vocês tenham se divertido. É lindo demais essas coisas. Olha como que o lema de Nakayama foi importante. Essa dimensão aqui, ó, é fundamental, esse número que aparece. Em geometria algébrica é fundamental. Isso aqui, por exemplo, num contexto de geometria algébrica, pode dar justamente a dimensão do conjunto algébrico onde você está trabalhando. Onde esse Mzão aqui vai ser o ideal maximal associado àquele anel local que eu falei no exemplo, tá? E aqui vai ficar um M ao quadrado, então, né? A dimensão disso como espaço vetorial sobre o corpo residual pode dar, tem chance de dar a dimensão do espaço onde você está, do conjunto algébrico. Certo? Se for uma superfície, dimensão 2, se for, sei lá, uma hiperesfera, dimensão 3, e por aí vai, tá? E dá para até usar esse número para saber quando que o ponto onde você está trabalhando no conjunto algébrico é suave ou não, onde você tem espaço tangente bem definido ou não. Então, olha a riqueza que isso tem. Tá bom, pessoal? Então, se quiserem ver mais, estão convidados a assistir as aulas lá da geometria algébrica, raiz, que eu vou falar mais disso lá, vou falar mais no futuro também, mas na parte clássica eu falei bastante disso. E é isso, tá? Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for